Como saber se o seu marido ou se a sua esposa está te traindo? Como é que a gente faz quando a gente está desconfiado? Como é que eu posso ter ou não ter certeza? Tem alguns sinais que mostram ou indicam isso? Sou o Dr. Jorge Rodrigues, sou médico especialista em saúde mental. E se você gosta desse tipo de conteúdo, já segue a gente, deixa seu like e seu comentário. Meus caros, é o seguinte, prestem bastante atenção se vocês não vão entender isto. Como é que eu faço para saber, Jorge, se de fato meu marido está me traindo? Tem como eu notar alguns sinais? Tem como eu perceber algumas nuances? Perceber alguns detalhes que vão fazer com que eu desconfie que isso está acontecendo? Tem sim. Na verdade, é muito mais simples do que vocês pensam. Então, já pega o papel e caneta e comece a anotar. Qual que é o primeiro sinal? O primeiro sinal de uma traição é a ausência de diálogo. Bom, isso aqui é muito óbvio, né? Não precisa eu ficar reforçando estes detalhes aqui. O problema é que vocês não sabem bem o que de fato é este diálogo que eu estou dizendo. A gente conversa muito, a gente fala de tudo. Falam de tudo, menos daquilo que de fato importa. Vocês não têm um diálogo que procura conhecer melhor o outro. Vocês não têm um diálogo que procura de fato entender como que o outro está, por que que está. No fundo, vocês ficam falando futilidades, banalidades, isso não está errado, tá? Tudo bem, nós temos que falar dessas coisas também. A questão é que quando há ausência de um diálogo mais profundo sobre o entendimento do outro, isso é o primeiro sinal de distanciamento. Isso porque o diálogo é aquilo que gera intimidade. E a traição, ela dificilmente vai acontecer num casal que tem uma sincera intimidade, que nada tem a ver com a questão sexual, tá bom? Inclusive, este aqui é o segundo fator que você precisa começar a notar a diferença. Todas as vezes que o casal começa a se afastar sexualmente ou mesmo tendo relações sexuais, eles começam a ter um afastamento durante esta relação, pode desconfiar. Existe uma chance grande de estar havendo um distanciamento e ainda que não haja uma traição, há um preâmbulo, há uma premissa, uma prerrogativa para que essa traição possa começar a acontecer. O distanciamento sexual, como eu disse, não necessariamente é não fazer sexo. Muitas das vezes é aquele sexo feito de qualquer jeito, displicente, de olhos fechados, de luz sempre apagada, com um distanciamento afetivo. Não há uma sincera entrega ali, não há vontade de estar presente. Outro detalhe importante é assim que o sexo acaba. O sexo, quando ele não está feito com intimidade e disposição, quando você termina a relação sexual, a vontade é de sair dali, ou de virar para o lado e se distanciar e se afastar. Isso também é um sinal de que as coisas não vão bem, que você precisa começar a ficar atento. Bom, esses dois são sinais, digamos assim, sempre presentes. E esses sinais estão sempre... É difícil a gente ter a noção disso, porque são detalhes que a gente acaba se acostumando com a rotina e a gente não percebe. Esses outros sinais que eu vou falar agora, esses sim, são mais graves e sinais que quando aparecem, a chance da coisa já estar muito grave é muito grande. Mas eu queria que vocês notassem esses dois primeiros para evitar que a coisa se distanciasse já no início do problema. Bom, agora, quando a coisa já está ruim, ou seja, quando de fato a traição ela já é iminente ou quando ela já de fato aconteceu, que outras questões vão acontecer? Bom, são aquelas questões que começam a minar a segurança no relacionamento. Por exemplo, os sumiços, né? A pessoa some, não diz onde vai, não diz o que está fazendo, está sempre preocupada com alguma questão do trabalho que ela não pode explicar. Há um distanciamento do tipo, eu não quero que você olhe as minhas redes sociais, eu não quero que você mexa no meu celular, eu acho que eu tenho que ter a minha intimidade, eu tenho que ter a minha privacidade, me perdoe a minha sinceridade aqui, eu tenho certeza que isso vai gerar alguma polêmica entre alguns, mas eu preciso falar a verdade. Vocês compartilham sonhos, vocês compartilham o futuro, vocês compartilham a família, vocês compartilham os filhos, vocês compartilham a cama todos os dias. Você não vai compartilhar o que você está olhando no celular? O que você está olhando nas redes sociais? Isso é óbvio. E claro que é um sinal de distanciamento. Mas é porque eu tenho que ter a minha privacidade. Olha, me perdoe a minha sinceridade novamente, mas não existe isso de privacidade num casamento. A unidade matrimonial ela é feita exatamente para que vocês dois sejam uma só carne. Querer uma privacidade, no fundo, você não quer um casamento. Você quer um acordo de sócios. E um acordo de sócios, ele não constrói uma família sólida. Então, se tem esse distanciamento, se tem essa vontade de ter privacidade, desconfie. Inclusive, ainda neste âmbito da privacidade, tem um outro fator que eu gostaria que vocês estivessem muitíssimo atentos. É a separação de contas. No fundo, a separação financeira, quando eu não sei o que o outro ganha, eu não sei o quanto o outro gasta, eu não sei aonde o outro gasta, eu não sei o que o outro... Bom, entenda, eu não estou dizendo que você tem que ser fiscal, tá? Existe uma diferença entre ter abertura e ser auditor do que está acontecendo na vida do outro.
Você entende? Quando eu digo, vocês têm que ter os celulares abertos um para o outro, não quer dizer que você vai ficar todos os dias pegando o celular do seu marido, da sua esposa e fazendo um check-up, sabe assim? Fazendo uma análise diária para ver se está tudo certo. Não, não é isso que vai acontecer. A questão é, num dia você está andando no carro, a sua esposa fala, amor, me empresta seu celular, o meu acabou a bateria. Você fala, claro, toma. A senha você sabe, é o seu aniversário, a senha é o nosso aniversário de casamento, é alguma coisa assim. A sua esposa pega naturalmente, abre o seu celular e faz o que tem que ser feito. Isto é um relacionamento saudável. Isso é um relacionamento blindado de traições. Agora, um relacionamento onde você está o tempo todo escondendo o celular, onde você está o tempo todo escondendo a sua privacidade, o tempo todo você escondendo quanto você ganha, quanto você gasta, com o que você gasta, por que você gasta, obviamente esse é um relacionamento que já está a um passo de entrar numa traição. Entendem? Como eu sempre digo isso, não existe justificativa para uma traição. Mas existe sempre um terreno fértil. E esse terreno fértil vocês vão deixando que ele fique cada vez mais fértil, sem se atentar a estes detalhes. É isso que depois vai fazer com que a traição apareça e você simplesmente é pego de surpresa. Ah, meu Deus, eu não imaginei que isso fosse acontecer. Seja honesto. No fundo, você imaginou sim. Você sabia que a privacidade vivenciada a dois, insistentemente, ela é um preâmbulo para uma traição eventual. E tem um quinto sinal que eu gostaria de deixar muito claro. Esse quinto sinal ele também não é tão fácil de ser percebido, mas é necessário que vocês tenham atenção a ele, que é o distanciamento espiritual de Deus. Obviamente tem que ser de Deus, né? Ou seja, o distanciamento espiritual é a pessoa, ela é uma pessoa religiosa, uma pessoa que reza, uma pessoa que tem princípios, uma pessoa que tem valores. De repente ela para de fazer estas coisas. Eu não quero ir ao culto, não quero ir à missa, não quero rezar em família, não quero partilhar as coisas de Deus, não quero rezar junto. Desconfie. Esse tipo de movimento é um movimento, entenda, quando alguém trai, antes do seu marido trair você, antes da sua esposa trair você com outro homem ou com outra mulher, traem-se os cônjuges, traem-se o próprio Deus com o próprio ego. O primeiro a ser traído é Deus. O primeiro princípio a ser quebrado é o princípio da vitalidade espiritual. Este é o primeiro princípio a ser quebrado. Então a pessoa trai primeiramente a Deus. Ela quebra todos esses valores. Ela quebra a sua vontade de transcendência para poder desfrutar de algo hedonista, baixo, um prazer momentâneo. Entende o que eu estou falando? Então assim, Jorge, meu marido está fechado, meu marido está se distanciando de Deus, meu marido está com o celular fechado, com as contas fechadas, a gente já não tem um diálogo eficiente e o nosso sexo está um sexo mecanizado, um sexo pornográfico, ou seja, um sexo com certas firulas que antes não haviam, sabe? A necessidade de uma coisa... Bom, desconfie disso. E uma última coisa que eu queria deixar aqui, eu queria colocar esse ponto como uma exclamação e um adendo. Existe um fator que é uma espécie, novamente, de preâmbulo para as traições e que precisa ser combatido. Ele não pode ser levado como uma coisa banal, que é a pornografia. Não, mas todo homem faz, não, mas a mulher também faz, mas isso é uma bobagem, não tem problema algum. Tem problema sim. A pornografia, ela é o abastecimento do imaginário necessário para que as traições ocorram. Eu sou especialista em relacionamentos, sou o maior especialista em relacionamentos desse país e eu vou dizer de cadeira dos pacientes que eu atendo todos os dias em casos de traição, tanto masculina quanto feminina. A presença da pornografia, ela é quase sempre evidente. Quase sempre. No fundo, a pornografia é um vício que precisa ser combatido. Porque se você se abastece disso, você vai pouco a pouco se distanciando do marido, se distanciando da esposa, e aí novamente a traição passa a ser uma opção viável. De novo, não estou justificando a traição, mas mostrando o que está por trás deste movimento. Entenderam ou não? Meus caros, fiquem atentos. A gente precisa cuidar diariamente do nosso relacionamento. Jorge, mas o outro tem que ter a responsabilidade dele. Sendo muito sincero, num casamento, ambos são responsáveis pelo casamento. Você não está tentando corrigir o outro, você está tentando preservar a sua família. E é necessário uma atenção diária para isso. Se gostou desse conteúdo, se você tem interesse mais nesse tipo de conteúdo, eu vou deixar 2 vídeos aqui para vocês. Espero que vocês tenham gostado e continuem por aqui, tem muita coisa sobre esse assunto.